Como chegar nos 21 quilômetros na corrida? Se essa é a sua dúvida, ou melhor, se esse é seu próximo desafio de completar uma meia maratona, esse vídeo aqui é pra você. Então roda a vinheta e vamos falar dessa que é a minha distância preferida. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. A meia maratona vem se tornando uma distância cada vez mais procurada pelos corredores, tanto que vemos nos últimos anos um aumento no número de inscrições para essas provas, além de vermos também um crescimento no número de meia maratonas e na divulgação dessas corridas. E essa é uma distância que exige do corredor um treinamento adequado, não permitindo aventureiros. Ou seja, sem ter um condicionamento apropriado, não será possível completar essa distância, pelo menos em condições ideais. Claro que podemos ouvir algumas exceções de atletas de fim de semana que se aventuraram e conseguiram. Mas acredite em mim, isso não é o padrão, longe de ser. Por isso, você não deve se aventurar, principalmente para não correr riscos e para ter uma experiência agradável com a sua primeira meia maratona. Então, antes de fazer a sua inscrição para a meia maratona, me responda: qual distância você faz confortavelmente atualmente? Esse tipo de reflexão deve ser feito para você não ser um aventureiro, como acabei de dizer. Ou seja, para você não queimar etapas e para não ter uma experiência desagradável com a distância. A resposta que espero de ti é que me diga que corre pelo menos 10 km confortavelmente. E o que seria isso? É se eu te ligar e te chamar para fazer uma rodagem comigo amanhã de 10 km, você topar na boa, por estar pronto para rodar 10 km. Não estou dizendo aqui para estar pronto para fazer 10 km no limite, não é isso. Mas estar num nível de condicionamento que uma rodagem de 10 km seja algo que você consiga fazer sem maiores dificuldades por já dominar essa distância. E como você chega nesse nível de condicionamento? Correndo algumas vezes a distância de 10 km até se habituar com ela. Então, se chegou aqui e nunca correu sequer 10 km, melhor segurar a empolgação e ir para outro vídeo que fiz sobre como chegar nos 10 km na corrida. Se essa é a sua situação, eu não quero te desanimar nem cortar o seu barato. Não é isso, na realidade longe de ser. A proposta aqui do canal é te conscientizar. Então, eu quero que você saiba que existem formas mais seguras e adequadas para traçar os caminhos rumo às suas metas. E fazer uma evolução nas distâncias de forma gradual e progressiva é, sem dúvidas, o caminho mais indicado. Por isso, caso ainda não tenha chegado aos 10 km na corrida, irei deixar o link do vídeo na descrição para que você possa dominar essa distância e depois seguir a partir dela aqui rumo aos 21 km. E outra coisa ainda, você não será mais corredor ou menos corredor porque fez uma distância maior ou menor. A disputa de nós, corredores amadores, deve ser com nós mesmos. Por isso, não agrida você próprio, para não prejudicar o seu corpo nem a sua mente. Prepare-se para os desafios gradualmente e aproveite o processo de evolução. Se o seu desejo é a meia maratona, você vai chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Mas pense que deve chegar no tempo certo, dentro de suas limitações e principalmente das suas oportunidades. Você será, sim, um melhor corredor se for consciente sobre o processo de tudo que cerca o treinamento, e não simplesmente por ter feito ou não uma certa distância. Não estou aqui filosofando sobre a corrida nem dando puxões de orelha, não é isso, mas sim deixando claro o meu compromisso de te conscientizar. Minha intenção aqui nunca foi cuspir regras prontas, protocolos enlatados ou métodos inovadores, mas sim em te levar a treinar e fazer escolhas com consciência. O recado já foi dado. Agora é hora de falarmos sobre as estratégias para chegarmos nos 21 km. Para traçarmos um plano, temos que saber onde estamos e onde queremos chegar. Eu acabei de dizer qual deve ser o ponto de partida adequado, que seria estar habituado com a distância de 10 km. E também apresentei o caminho de como chegar nos 10 km caso ainda não esteja nesse ponto de partida. E onde queremos chegar é o tema desse vídeo, a distância da meia maratona, que são os 21 km. Ou melhor,
21 quilômetros e 97 metros e meio, ou seja, a metade de uma maratona. E a pergunta que eu sei que você deve ter aí agora é: quanto tempo vou levar para chegar nos 21 quilômetros? E a resposta é aquela rotineira que você não gosta muito. Depende. Mas é claro que não irei deixar aqui somente no depende. Um tempo que podemos dizer ser o parâmetro genérico para trabalharmos com segurança, a meta de sair dos 10 para os 21 quilômetros é de cerca de 14 semanas, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos a depender dos fatores individuais de cada um. Ou seja, comece a pensar numa meia maratona para mais ou menos daqui uns 4 meses. E agora, quantas vezes por semana treinar para esse objetivo? Eu recomendo que você treine corrida de 4 a 5 vezes por semana. E se você ainda não faz treinos de fortalecimento, seja na academia ou não, eu recomendo também que é hora de começar a pensar nisso, porque a partir de agora o fortalecimento muscular faz muita diferença. Respondido isso, você já sabe quanto tempo mais ou menos vai levar e quantas vezes deverá treinar por semana. Mas agora eu sei que a sua principal questão é como você deve treinar. O que irei apresentar aqui são exemplos genéricos de como planejar uma distribuição de treino semanal e de como progredir ao longo das semanas para você ter uma ideia geral. Porém, como eu sempre digo e como disse agora há pouco, eu não cuspo protocolos enlatados. Esse aqui é um vídeo do YouTube, onde é impossível eu falar individualmente para cada um que está assistindo. Por isso, a importância de uma periodização de treinamento feita por um treinador. Aqui, o meu foco é te conscientizar sobre o processo de treinamento de forma mais generalizada. Vamos lá! Para completar a distância é possível fazer somente com rodagens durante a semana, tendo entre elas um treino longo. Porém, esse não é o caminho que eu recomendaria para a grande maioria das pessoas, mas é sim um caminho possível e o mais simples, que seria ir aumentando gradativamente o volume semanal e também a distância do treino longo. Vou dar um exemplo rápido aqui para você visualizar o que eu estou falando. Vai funcionar como se fosse uma escada, em que você vai subindo degrau a degrau. Vamos pensar aqui genericamente numa das semanas iniciais. Nesse exemplo, você irá correr 4 vezes na semana, sendo um deles um treino longo. Teríamos um longo de 12 km, um pouco acima dos 10 km que você já está habituado, e mais 3 rodagens na semana em que teríamos que dividir o restante do volume semanal, que irei colocar aqui como meta em 24 km, que podemos dividir em 3 rodagens de 8 km ou ainda em uma de 6, uma de 8 e outra de 10 km, ou outras possíveis combinações que somem 24 km de rodagem. E com o passar das semanas, você poderia ir aumentando progressivamente tanto o valor do longo, como também, consequentemente, o valor do volume semanal. Por exemplo, pensando nos treinos longos. Se essa semana genérica de exemplo foi a semana 1, você poderia repetir os 12 km na semana 2. E na semana 3, aumentar o longo para 14 km e repetir os mesmos 14 km na semana 4. Na semana 5, dar um passo para trás no longão e voltar aos 12 km. E depois, na semana 6, retornar para os 14 km. Na semana 7, dar um passo à frente e avançar para os 16 km. E repetir essa mesma distância no treino longo da semana 8. Na semana 9, novamente dar um passo para trás e baixar o longo para 14 km. Na semana 10, voltar aos 16, para nas semanas 11 e 12 avançar para os 18 km, que serão os maiores longos da periodização. Aí na semana 13 você abaixa o longo para 14 km, porque na semana 14 seria a prova e você iria fazer os 21 km. E sobre o volume semanal, nas semanas 1 e 2 teríamos 36 km. Nas semanas 3 e 4, caso não mexamos na distância das rodagens, quando aumentarmos 2 km no longão, iríamos para 38 km semanais. E assim sucessivamente, até atingirmos o pico nas semanas 11 e 12 com 42 km semanais. Ou seja, o dobro da meia maratona ou a distância da maratona numa semana, caso você não mexa nas distâncias das rodagens. Um volume de pico conservador, mas suficiente para você completar a sua primeira meia. Porém, novamente, esse é só um exemplo genérico.
Tanto que mesmo que você escolha esse caminho, que como já disse, não acho ser o mais adequado, poderia também fazer alguns ajustes pontuais também nas rodagens durante a semana para não ficarem sempre iguais. Mas aqui o objetivo é passar somente uma ideia geral dessa estratégia. E outro ponto importante que eu devo alertar é, na semana da prova, você deve reduzir um pouco até mesmo o volume desses treinos habituais de rodagem, para assim chegar descansado na prova do fim de semana. Processo esse que chamamos de tapering ou polimento. E agora, antes de irmos para o caminho que acredito ser o mais adequado para a grande maioria das pessoas e que provavelmente é o que eu indicaria para você fazer, se está gostando desse vídeo já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas, assim fortalecendo o meu trabalho aqui. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Vamos lá para o caminho ou estratégia que eu acredito ser o mais adequado rumo aos 21 km. O que tem de diferente agora para o primeiro modelo que mostrei? O que irá diferenciar aqui será que você terá 2 treinos de intensidade na semana. O longão pode até mesmo avançar da mesma forma que na primeira estratégia. Porém, ao invés de fazer mais 3 treinos de rodagem por semana, você agora terá 2 dias de treino de intensidade e mais 1 ou 2 dias de rodagem. Assim, totalizando 4 ou 5 treinos de corrida na semana. Quero já deixar bem claro do porquê acredito que esse caminho seja o mais adequado, mesmo outro funcionando e sendo mais simples. O foco desse vídeo, assim como o seu foco que está assistindo a esse vídeo, é chegar à meia maratona partindo de onde você está e alcançando os 21 km. Ou seja, nosso foco é de aumentar o volume do seu treinamento e não a intensidade dele. Mas por que então fazer treinos de intensidade? Os treinos de intensidade servem para que você tenha uma periodização mais robusta e mais completa em termos de adaptações fisiológicas ao treinamento, assim permitindo que você tenha uma preparação superior e que chegue em melhores condições aos 21 km. E quando eu digo inserir treinos de intensidade, eu não estou dizendo que iremos trabalhar o aumento da intensidade. Não é isso. O foco aqui continua sendo o aumento do volume. Porém, abrir mão deliberadamente dos treinos de intensidade não me parece algo sensato. Eu tinha que dizer isso porque, como o meu papel é te conscientizar, você deve saber o porquê de cada escolha. E quando eu digo fazer 2 treinos de intensidade, eu não quero dizer necessariamente para fazer treinos de tiro. Treino de intensidade engloba sim os treinos intervalados de tiro, mas também outros tipos de treino, como os treinos ritmados, progressivos e fartlek, por exemplo. Já disse que poderíamos aproveitar a ideia de progressão de volume semanal e de aumento da distância dos treinos longos de forma semelhante ao do primeiro modelo. Porém, como iremos adicionar 2 treinos de intensidade, irei apresentar aqui, como exemplo, uma semana qualquer no meio da periodização, porque o objetivo aqui é te mostrar como pode ser feita uma distribuição dos treinos ao longo da semana através de uma ideia mais genérica. E para os treinos de intensidade semanais, irei escolher, para o nosso exemplo, um treino intervalado extensivo com tiros mais longos, como tiros de 1 km, e um treino ritmado para trabalhar o seu limiar de lactato. Então, numa semana qualquer, no meio da periodização, poderia ser assim distribuídos os nossos treinos. Segunda-feira, uma rodagem de 5 km. Terça-feira, um treino ritmado extensivo com 4 tiros de 1 km, com intervalos de mais ou menos uns 3 minutos caminhando ou trotando, além de 1 km de aquecimento e 1 km de volta calma. Quarta-feira, um dia off. Quinta-feira, um treino ritmado de 5 km, trabalhando seu limiar de lactato, com também 1 km de aquecimento e 1 km de volta calma. Sexta-feira, uma rodagem de 6 km, sábado, mais um dia off e no domingo, um treino longo de 16 km. Dessa forma, teríamos um volume na semana de 24 km sem contarmos o treino longo, da mesma forma que tínhamos na primeira estratégia, em que estabelecemos 24 km semanais de rodagem. Agora, provavelmente a sua pergunta é: e quais são os ritmos que eu devo fazer esses treinos? Para isso, você poderá usar um aplicativo gratuito de celular chamado VDOT Running Calculator, que irá fornecer os ritmos de todos os seus treinos dentro da sua capacidade. Ou seja,
você saberá qual o pace-alvo em ritmo leve para suas rodagens e longos e também os paces para treinos intervalados e ritmados no limiar de lactato. E para que o aplicativo gere esses valores específicos dentro da sua capacidade de treinamento, você deverá fornecer a ele um tempo recente de alguma distância. Pode ser a última prova de 10 km que você fez, caso tenha feito alguma recentemente. Ou ainda poderá fazer um teste de 3 km, que é correr no seu limite por 3 km. Um tempo atrás eu fiz um vídeo que explico como fazer o teste de 3 km. E nesse mesmo vídeo eu explico detalhadamente como mexer nesse aplicativo para obter os valores de ritmo para os seus treinos. Vou deixar o link dele aqui na descrição para você assistir depois, caso ainda não conheça e tenha interesse. Os exemplos mostrados aqui nesse vídeo, como o próprio nome indica, são apenas exemplos. Existe uma infinidade de maneiras para elaborar e distribuir o treinamento, tanto durante a semana quanto ao longo das semanas. Isso é o que chamamos de periodização do treinamento, que é o que o treinador faz quando elabora os seus treinos para atender os seus objetivos dentro das suas limitações e oportunidades. Porém, esse vídeo aqui não é para falarmos sobre periodização. Isso é um assunto para outro dia. Espero que em breve você possa cruzar a linha de chegada de uma meia maratona e ter uma experiência especial com essa distância e com a prova que vem escolher. E também espero que tenha te ajudado a compreender um pouco melhor como treinar para atingir essa meta. Porque, como quis deixar bem claro, o meu papel aqui é te conscientizar para você ficar cada vez mais pronto para correr.